Então eu queria começar a aula um pouco como eu comecei a outra, né? Perguntando para vocês se vocês pensaram em alguma situação que pode ser modelado com o que a gente já viu até agora, né? Que agora a gente também viu jogos dinâmicos, né? Então a gente tem decisões sendo feitas sequencialmente e a gente também viu jogos repetidos. Então tem alguém que pensou em alguma situação, acha que tem alguma coisa que pode ser modelada por isso, que gostaria de se manifestar? Ninguém? Ah, bom, então eu vou. Alguém falou alguma coisa? Aprovação de leis que devem passar por duas casas legislativas. É muito verdade. Nesse caso, seria um jogo de duas etapas, né? A gente teria a Câmara e o Senado, né? Então, primeiro a Câmara escolhe se aprova ou não, se aprova ou rejeita. Aí depois o Senado observa essa decisão, né? E ele também. Ups, isso aqui na verdade. Deixa eu trocar aqui. Aí se rejeitar aqui, né? Acaba aqui e a gente não tem nada de utilidade para ninguém. Aí ele aceita e aí o Senado também pode rejeitar ou aprovar. Se for rejeitado, aí aqui qual que vai ser as utilidades no caso de aprovação vai depender, né? E vai ser de fato isso que vai determinar. A gente teria que ter ambos teria que ser uma coisa positiva, né? Então ambos deveriam preferir que fosse aprovado a não aprovado, para que de fato seja aprovado, né? Então ficaria mais ou menos assim, né? E aqui a gente não sabe quais são os valores, né? Um X e um Y. Vai depender da legislação. Bárbara, não poderia ter um valor diferente para caso rejeitar a lei? Por exemplo, Carlos, o seu microfone está ligado. Você está querendo falar comigo? Porque tá bem baixo o volume. desculpa, deixa eu. Tá ouvindo melhor agora? Sim, agora eu tô. Tá. Eu perguntei se não teria também um caso, por exemplo, da rejeição da lei ter um caso que tiver uma pontuação negativa, por exemplo, ou positiva. Por exemplo, a lei do jeito que tá pode prejudicar a população ou tá fazendo bem, entendeu? Aí a mudança da lei, não sei, seria o Então, caso? na verdade, é porque vem assim, quando a gente está falando, a gente usa a utilidade, né, para a gente avaliar as preferências. Mas na verdade o número em si, ele não importa. O que importa é a ordenação. Então aqui não importa se rejeitar, não importa qual é o valor específico de rejeitar ou aprovar. A única coisa que importa é qual que é o maior valor. Então aqui rejeitar eu coloquei zero, mas poderia ser também um valor negativo, poderia ser um valor positivo, porque o que vai determinar se essa ação vai ser escolhida ou não é se esse x ou Um y valor vai ser X. maior ou menor do que os valores de serem Entendo. rejeitados. Sim. E, de fato, assim, a Entendi. gente não precisa pensar que esse valor de utilidade vai ser exatamente o número que vai expressar o quanto que a pessoa vai gostar ou não vai gostar de alguma coisa. A gente só vai se importar com essa ordenação que a função de utilidade nos dá, né? De quais são as ordens das preferências, entre quais coisas, o que ele prefere, em qual ordem, entre quais coisas que ele é indiferente. O valor em si não é tão importante. Assim, em geral, a gente vai escolher um valor que faz sentido, né? Então, alguma coisa assim, quando a gente está falando de empresa, a gente tem que provar o lucro, por exemplo. Mas, assim, desde que a ordenação se permaneça, a função de utilidade pode ser diferente e as preferências podem ser iguais, e o que importa, de fato, é a preferência.
Isso vai ser, assim, isso é um pouquinho mais técnico, né? Então, eu não vou entrar muito nisso, mas assim, se você se interessar no livro de teoria de decisão que eu coloquei nas referências, ele vai falar mais a fundo sobre preferências, né? E aí depois fala como é que a gente vai usar a utilidade o que que é uma função de utilidade, de fato, né? Que a gente só usou assim, a gente só usa a função de utilidade, parece que ela é meio dada, mas assim, de fato, uma função de utilidade vai ser que ela vai manter a ordem das preferências, essencialmente. Então é Entendi, basicamente Bárbara. isso. Obrigado. Muito boa pergunta, Carlos. Muito obrigada. Então, se ninguém pensou mais em alguma coisa, né? Alguém que comentou que é muito difícil pensar em um caso prático de jogo infinitamente repetido. Mas, assim, na verdade, qualquer coisa que a gente espera que não aconteça uma única vez, né? A gente é mais razoável pensar em um jogo infinitamente repetido. Como a gente tinha visto, né, por exemplo, do Apolo de Bertrand, até quando a gente viu, a Débora tinha comentado, né, que não parecia realista que o preço fosse a custo de produção. E depois a gente viu no jogo repetido que, de fato, eles conseguem cooperar, né? Então, esse seria um exemplo que é bem natural. Então, assim, na verdade, qualquer situação que você não sabe exatamente quantas vezes você vai interagir, quantas vezes você vai se deparar naquela mesma situação, ela pode ser modelada como um jogo infinito. Porque, como a gente tinha comentado na aula passada, o jogo infinito ele também pode ser entendido como um jogo em que tem uma probabilidade aleatória de terminar no próximo turno. Também a questão de taxa de depreciação geométrica, assim, o negócio da teoria dos jogos, isso é uma crítica que se tem ao modelo, né? Porque a teoria dos jogos, ela modela as coisas de forma extremamente simplificada, porque a gente quer observar, em geral, uma única coisa bem específica e a gente vai ignorar todo o resto, né? Porque, assim, em geral, né? Porque quando a gente fala de economia especificamente, em geral vai ter microeconomia e macroeconomia, né? Macroeconomia você vai tentar levar tudo em consideração e fica lá umas coisas horríveis. E a microeconomia eu acho mais bonita, né? Matematicamente. E ela geralmente vai ser mais específica sobre o que ela está tentando modelar, o que a gente está tentando estudar. Então, o quão realista isso é de fato uma crítica ao modelo. Só que a gente tem evidências de que essas modelagens, por mais simplistas que elas sejam, elas de fato nos dão uma boa ideia do que acontece. Então, então a gente pode meio que confiar, né? E também a taxa de depreciação ser geométrica, né? Também por simplificação, né? Porque se fosse uma coisa diferente, ficaria bem difícil de resolver, né? Então a gente pode fazer essa simplificação, né? Aí o Manuel sugeriu aqui mais uma coisa, que é a disputa de comida entre pombos e gaviões. Eu não sei como isso se dá, você vai ter que me explicar, Manuel, para a gente poder modelar. Como é que se dá essa disputa? Tem, vamos dizer, um ambiente de comida lá. Daí, se dois pombos, eles comem junto, eles não brigam um com o outro. Dois gaviões vão brigar pela comida e vão se machucar bastante. E um vai ganhar. E um pombo com um gavião, o gavião só expulsa o pombo, e não tem briga. Mas daí o gavião fica com a comida e o pombo não. Então a gente vai ter. Então o que a gente poderia considerar, né? Eu vou escolher pombos como uma entidade, né? A gente pode pensar que. Eu vou colocar que os pombos escolhem primeiro. Aí ele pode, assim, né, comer ou não. E aí, em cada um desses casos, o primeiro gavião, né, pode escolher também comer ou não. Aqui o gavião vamos dizer. Aí a gente vai ter um outro gavião, né? Porque como os pombos eles cooperam, a gente pode considerar que eles vão Então, escolher de forma quando junta. Pode ser? a quantia de refeição, quando come junto, é menor do que o gavião que come sozinho.
Entendi. Então teria que ter 4, né? Beleza, vamos... Essa daqui vai ficar uma árvore grandinha. Ficar um negócio... Ficar aqui, né? Eu vou colocar como se fosse uma coisa mais reta. Vai ter que se come ou não, né? Vai poder escolher uma dessas duas coisas, porque senão vai ficar muito grande. Aqui vai ter o pombo 1. Aqui o pombo 2. Mesma forma, se come ou não. Aí o gavião 1. Pior que tem que ter todos... Esse daqui fica bem grande, Manuel. Eu acho que nem cabe aqui se for escrever. Vai ter que ter... Vamos ver se vai caber aqui. Oi, Bárbara. Sim? O que não ficou claro para mim é como é que a gente analisa a função de utilidade nesses casos de jogos dinâmicos. Assim, Sim, os casos... A gente, em geral, viu casos discretos, né? Então, Então, a função de utilidade vão ser só aqueles valores, né? A gente tem um resultado e a gente tem um valor. E a gente só observa se o valor é maior ou menor. Aí, se for maior, é o que ele prefere. Então, dadas essas duas opções, ele vai escolher dessa forma. entendi. Então, no fundo, acaba sendo uma... É a mesma coisa, assim, do que as matrizes que a gente viu anteriormente, só que representada de uma forma mais visual, né? As matrizes de Assim, dá para utilidade. representar os jogos estáticos como um jogo com essa forma extensiva também. Eu vou comentar disso hoje também. Então, na verdade, é uma forma diferente da gente representar, né? Então, ao invés de ter os valores lá na matriz, a gente tem nessa árvorezinha. Manuel, isso daqui vai ficar muito grande. Eu tenho que fazer lá no GeoGebra para ficar bonitinho. Aí demora. Eu vou trazer isso para você próxima aula, tá? Vou te prometer. A gente viu o caso dos oligopólios do Cournot e de Bertrand, que são contínuos, de fato. Eu não disse que a gente viu só discreto, eu disse que, em geral, a gente viu o caso discreto. A gente, de fato, viu o caso do Bertrand e do Cournot, que era contínuo os casos, e a gente conseguiu ver o caso dinâmico, né? Que aí a gente viu que quando a gente vai representar o caso contínuo, a gente vai ter a gente coloca aquela questão pontilhadinha, né? E a gente teria, deixa eu compartilhar aqui. Quando a gente tem caso contínuo, né? A gente tem essa pontilhadinha, aí tem o valor que vai escolher, e aí a gente vai ter a função mesmo, né? Porque aí vai depender dos valores. Isso também é uma representação, né? Bom, então aqui o que a gente vai fazer, né? É porque eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu cometi um erro, né? Na hora que a gente estava fazendo o jogo repetido do duopólio de Cournot. Aí agora eu consertei meu erro, então a gente vai só revisar alguns conceitos, né? E refazer aquela questão da forma correta. Então aqui a gente tem o duopólio de Cournot, né? Que tem custo de produção C. O preço que vai ser vendido vai ser A menos a quantidade de mercadoria no
menos a quantidade de mercadoria que é produzida total, né? E cada empresa escolhe quanto da mercadoria produzir. Então a gente tinha calculado, né, qual que vai ser o valor ótimo de cooperação de produzir, né, que vai ser esse A menos C sobre 4. A gente tinha calculado também qual vai ser o melhor desvio, né? Ou seja, quando eles estão cooperando, qual que vai ser, se você decidisse ferrar outra empresa, qual que seria o melhor valor para você escolher, né? Então a gente maximizou isso daqui, a gente achou que o valor seria esse 3/8 de A menos C. E a gente calculou a utilidade para o melhor valor de cooperação, para o melhor desvio e para o equilíbrio de Nash do jogo de etapa, né? A gente tinha já calculado isso. Aí aqui, se vocês lembram qual que é o conceito de solução que a gente está usando nos jogos dinâmicos, especificamente isso daqui tem informação incompleta, tem informação imperfeita já, né? É completa, só é imperfeita. Alguém lembra qual era o conceito de solução? Alguém se manifesta? Pode falar no chat também. Ninguém lembra qual era o conceito de solução? Começa com equilíbrio de Nash. Aí, equilíbrio de Nash de... Aqui o Luiz Martins fez uma pergunta, né? Se houver um único equilíbrio de Nash no caso de jogo unicamente repetido, também é o caso também o é para o caso repetido? Bom, o nosso conceito de solução para o jogo repetido vai ser, e de fato para todo jogo dinâmico de informação completa e imperfeita, vai ser o equilíbrio de Nash de perfeição de subjogos, que é uma solução que configura equilíbrio de Nash também para todos os subjogos. Tem alguém com o microfone ligado aí, por favor, se atentem a deixar desligado, a não ser quando for fazer uma pergunta. Então, aqui no caso infinitamente repetido, o que a gente está tentando induzir é exatamente uma solução que não é equilíbrio de Nash no jogo de etapa. O equilíbrio de Nash do jogo de etapa vai ser sempre também equilíbrio de Nash de perfeição de subjogos do jogo infinitamente repetido. E, de fato, do jogo repetido N vezes. Justamente porque os subjogos vão ser o quê? Depois, se você já fez uma iteração, se você considerar somente as próximas, esse seria um subjogo dos jogos repetidos. Esses seriam os subjogos dos jogos repetidos, né? Mas o que a gente está vendo aqui é que a gente consegue fazer uma estratégia de gatilho de forma a que a estratégia jogada em cada um dos jogos não vai ser um equilíbrio de Nash do jogo de etapa. Que é justamente o que é interessante sobre os jogos infinitamente repetidos. Espero ter respondido aí a sua pergunta, Luiz Martins. Então, a gente vai ter que a estratégia vai ser equilíbrio de Nash, e aqui vai ser equilíbrio de Nash de perfeição de subjogos também, porque, como eu disse, né, sempre os subjogos vão ser justamente depois que já jogou um. Então, aqui seria só simplesmente mudando esse T, né? E aí vai ficar essencialmente a mesma coisa, só vai ter uns deltas aí para cancelar. Então, quando que vai ser equilíbrio de Nash? É quando ninguém quiser desviar. Então, é quando manter a estratégia, ou seja, em todos os períodos, todo mundo vai jogar aquele lá de cooperar e vai ganhar a utilidade de quando cooperam, vai ser maior ou igual, porque quando é igual a gente pode escolher e a gente escolhe o que a gente quer, né? Então, vai ser maior ou igual a utilidade que ele ganha quando ele desvia, aí ele vai sempre querer desviar já no primeiro turno, porque como tem o fator de desconto, ele vai querer aquele benefício quando ele vale mais. Então quando essa estratégia de cooperação vai ser melhor do que desviar. E aqui quando desvia, né, no primeiro turno ele vai ganhar a utilidade do melhor desvio, e nos turnos seguintes os dois vão jogar o equilíbrio de Nash do jogo de etapa.
Então, eles vão ganhar essa utilidade aqui. Aí aqui eu tinha me confundido aqui com os deltas, mas agora tá certo. Então, se a gente for simplificar esse carinha aqui, a gente pode cancelar esse a menos c ao quadrado, né, que tem dos dois lados. E a gente vai querer que isso daqui seja maior do que isso daqui. Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é deixar todo mundo no mesmo denominador. Então, aqui deixando todo mundo no mesmo denominador, fica aqui 8 vezes 9, né? Que aqui o denominador, aqui tem 8 ao quadrado, aqui é 9 vezes 1 menos delta e 8 vezes 1 menos delta. Então, o comum seria 8 ao quadrado vezes 9 vezes 1 menos delta. Aí aqui vai ficar 8 vezes 9, aqui vai ficar o 9 ao quadrado que eu já tinha aqui, né? Vezes 1 menos delta. Eu fiz errado de novo isso? Não é possível. Era para ser um 9 ao cubo, não era? Eu sou um gênio. Vamos ver se tá... Isso daqui deu certo. Peraí, deixa eu ver se eu consertei depois. E aqui vai ter o 8 ao quadrado, né? Bom, então aqui vai ficar... A gente pode cancelar os denominadores. E aqui era para ser... Ah, não, não era 9 ao quadrado, não. Aqui é 3 ao quadrado é 9, né? 3 ao quadrado não é 9 ao quadrado. É, eu tô certa, eu só me confundi aqui agora. Bom, esse aqui 8 vezes 9, né? 72. É que vai ter o 81 menos 81 delta. E aqui vai ter o mais 64 delta. A gente simplificando aqui, passando todos os deltas para esse lado e os números para cá, a gente vai ter 17 delta maior ou igual a 9. Então, sempre que o delta for maior ou igual a 9 sobre 17, os jogadores vão preferir a estratégia de cooperação a desviar. Então, essa estratégia vai ser, de fato, um equilíbrio de Nash. E, portanto, um equilíbrio de Nash de perfeição de subjogos, como a gente tinha comentado. E aí, como a gente já tinha dito também na aula anterior, a gente sempre considera que esse delta ele vai ser próximo de 1. Então a gente pode considerar que vai ser, de fato, vai configurar um equilíbrio de Nash de perfeição de subjogos. Aí aqui hoje a gente vai falar de jogos dinâmicos de informação completa e imperfeita, só que esses daqui não vão ser jogos repetidos, né? Então, a gente vai... Então, da mesma forma como eram os jogos dinâmicos de informação completa e perfeita que a gente já havia visto, aqui os jogadores vão tomar decisões em sequência mas aqui a gente vai permitir que eles tomem que eles tomem decisões de forma efetivamente simultânea. E a gente também vai ver que tem uma coisa que a gente também vai introduzir a questão de risco e de dúvida, né? Com uma questão também de aleatoriedade, né? Da situação que a gente tem às vezes, que a gente vai modelar como a natureza. A gente vai ver isso mais para frente. Bom, então aqui vamos começar com um exemplo, né? Que a gente tem 2 investidores que eles vão depositar uma quantia que vai ser investida em um projeto de longo prazo. E eles vão ter 2 datas que eles podem escolher se eles esperam ou se eles retiram esse valor. Mas quando eles estão decidindo na data, eles não têm conhecimento da decisão do outro. Então aqui essa linha pontilhada, basicamente o que ela diz é que esses 2 nódulos aqui de decisão, eles estão ligados, porque o nosso decisor, o nosso jogador 2, ele não vai saber se ele está nesse ou se ele está nesse, porque ele não está observando a escolha do jogador 1. Então, a decisão que ele deve tomar nesse nódulo e nesse nódulo deve ser a mesma, porque ele não sabe em qual ele está, né? Aí aqui, alguém consegue me dizer qual que vai ser o subjogo desse jogo aqui? Aí, lembrando, um subjogo vai ser o jogo a partir de um ponto em que todas as decisões prévias são conhecidas. Em que todo o histórico, tudo que já aconteceu é conhecido. Alguém sabe me dizer qual que vai ser o subjogo?
Ih, gente, nada? Ninguém sabe qual é o subjogo? Se você não sabe a decisão do 1, não parece que você consegue alguma coisa com muita certeza. Como assim? Eu não entendi essa dúvida. Eu não consigo ver um sub... Porque você falou que um subjogo é onde você tem... Você sabe das decisões anteriores, né? Sim. Então você não consegue Então, eu não enxergar? consigo... Bom, é bem assim. Então Exatamente. Então deixa eu explicar mais claramente aqui. Primeiro, o 1 vai tomar uma decisão. O jogador 2, ele não vai ter conhecimento quando ele vai escolher de qual é a decisão do jogador 1. Então ele deve decidir da mesma forma aqui e aqui. Depois que o jogador 2 decide, depois que o jogador 1 e 2 fizeram a primeira decisão, aí a gente conhece os resultados. Então, quando a gente chega nesse nódulo aqui, o jogador 1 sabe o que ele escolheu e ele sabe também o que o jogador 2 escolheu. Até mesmo porque a não ser que os dois tiverem que esperar, ele não tem nem mais uma decisão para fazer, eles só recebem os pagamentos. Então, o subjogo seria a partir dessa segunda decisão do 1. Então, seria esse aqui seria o subjogo. Porque nesse ponto, ambos os jogadores sabem o que aconteceu previamente. Então, eles sabem a própria decisão, eles sabem o que o outro também decidiu. Entendi. Ficou claro? Você consegue enxergar como é que esse é um subjogo? Acho que sim, acho que eu entendi. Beleza, aí uma coisa que eu quero observar também, principalmente porque a gente vai olhar aqui para esse subjogo, né? E eu tinha comentado que aquelas matrizes a gente também tinha como representar por um jogo, por essa representação extensiva. E que se a gente ignorar essa parte aqui, a gente só olhar para esse subjogo, isso daqui seria um jogo estático. Porque a gente tem dois decisores aqui, eles estão tomando decisão de forma efetivamente simultânea, porque o segundo jogador não tem conhecimento da decisão do 1 quando ele toma a sua decisão. E aqui a gente tem os pagamentos. Então aqui não está representado em forma de matriz, só que a gente vai avaliar exatamente da mesma forma como a gente avaliava os jogos estáticos. Aí, sabendo disso, alguém consegue me dizer aqui qual que vai ser o equilíbrio de Nash desse subjogo? Aqui alguém disse que ele acha que o equilíbrio de Nash do subjogo é o jogador 1 retirar e o jogador 2 esperar. Mas aqui vamos pensar. Se o jogador 2 está esperando, o jogador 1, quando ele retira, ele ganha 9. E quando ele espera, ele ganha 12. Então ele teria incentivo para desviar. Então esse não vai ser o equilíbrio de Nash. Aqui tem alguma estratégia estritamente dominada de algum dos dois jogadores? Tem certeza? O jogador 2 tem uma estratégia estritamente dominada. Vocês conseguem me dizer qual é? Se ele retirar, né? Sim. É que vamos olhar. Se o jogador 1 retirar, se o jogador 2 retirar, ele fica com 12. E se ele esperar, ele fica com 15. Então é melhor ele esperar. E se o jogador 1 espera, se o jogador 2 retira, ele fica com 9. E se ele espera, ele fica com 12. Então também é melhor ele esperar. Então a estratégia de retirar é estritamente dominada para o jogador 2. Então ele não vai retirar. Então ele vai esperar. Então o jogador 1 é capaz de fazer essa inferência e ele vai agora pensar o que é melhor para ele. Então quando o jogador 2 espera, se o jogador 1 retirar, ele fica com 9. E se o jogador 1 esperar também, ele fica com 12. Então ele vai preferir também esperar. Então aqui o nosso equilíbrio de Nash, que vai ser que a gente consegue achar por eliminação de estratégias estritamente dominadas, vai ser esperar e esperar, aqui nesse subjogo.
Então, a gente já sabe o que acontece nele. Então, quando chega nesse nódulo aqui, a gente vai ganhar 12 e 12. Então, a gente pode ver que 12 é o melhor para todo mundo, né? Então, é claro que vai ser equilíbrio de Nash. Também do jogo maior. Então, a gente já achou... Então, o nosso equilíbrio de Nash de perfeição de subjogos aqui vai ser todo mundo esperando em ambos os períodos. Então, no primeiro período, o 1 vai esperar, o 2 vai esperar, e no segundo período, o 1 vai esperar e o 2 também vai esperar. Ficou claro? Sim, ficou. Aí que a gente vai ter vai ficar ainda mais claro por que isso daqui, na verdade, é um jogo estático, né? O subjogo. Então, aqui a gente vai ter a batalha dos sexos voluntária. A Maria vai decidir se ela vai ficar até mais tarde no trabalho ou sair com o João. Se ela decidir ficar trabalhando, o João também vai ficar trabalhando e ambos vão ganhar hora extra. Se forem sair, a Maria gosta mais de um jantar chique, o João gosta mais de balada, mas eles não vão querer sair sozinhos, né? Eles vão querer sair para o mesmo lugar. Então, aqui a Maria é o jogador 1, o João é o jogador 2. A Maria vai escolher se ela vai ficar no trabalho, ficar com a hora extra dela, de 1,5, ou se ela vai querer sair. Então, aqui eles vão tomar a decisão simultaneamente, né? Então, aqui, qual que é o subjogo? A gente tem um subjogo, que não é o jogo todo, né? A partir do momento que a Maria opta por sair, né? Daí para baixo é o subjogo. Isso aqui, a gente tem o subjogo. E a gente já analisou ele antes, né? A gente sabe que os equilíbrios de Nash é quando os dois escolhem jantar ou quando os dois escolhem balada. Então, uma dessas duas coisas vai acontecer. E aí, a Maria aqui, né? Ela tem que decidir se ela vai sair ou se ela vai ficar trabalhando. Se eles forem para o jantar, ela prefere sair com o João. E se eles forem para a balada, ela preferia ganhar a hora extra dela. Então, alguém quer me dizer o que acha que vai acontecer? Bom, eu acho que ela optaria por ficar, né? Porque se ela sair, vai dar mais ponto para o João se ele preferir, se ele for para balada. Então ele vai optar por ir para balada. Não, na verdade eles vão jantar, porque se eles forem para balada, o João sabe que ela não vai sair com ele. Então eles vão para o jantar. Aí ele vai escolher o jantar que vai ficar melhor para ele. Bom, mas se eles forem para o jantar, ele fica com 1. E se a Maria ficasse trabalhando, ele também ia ficar trabalhando e de hora extra ele ia ganhar 1,5. Ah, não, então eles vão. Eu não vi a do João. Então realmente eles não vão sair. Tururu. Então, mas na verdade qual que é a questão? Aqui a gente vai ter mais de um equilíbrio de Nash. Aqui, se a Maria escolher sair, o único equilíbrio de Nash que vai ter vai ser de fato ir para o jantar. Porque se eles forem para a balada, aí ela ia preferir e ela gostaria de desviar. Então sair, jantar, vai ser um equilíbrio de Nash. Por quê? Porque se o João fosse desviar dessa estratégia, ele não podia pular aqui, porque aí a Maria teria que ter escolhido diferentemente. Então, quando ele for desviar, ele vai comparar aqui se ele vai para o jantar ou se ele vai para a balada. Então, aqui ele está comparando o 1 com o 0. Então, se for sair, o equilíbrio vai ser o jantar. Então, esse daqui é um equilíbrio de Nash. Só que o que também que é um equilíbrio de Nash? Vai ser a Maria escolher ficar no trabalho. Só que se ela não fosse, ela iria para a balada e o João também. Porque lembra, a gente tem que definir o que vai ser decidido em cada possível momento de decisão, mesmo que não for chegar naquele momento. Então aqui, se fosse para balada, ela não vai querer desviar para sair, né? Porque se fosse para balada, ela só ia ficar com 1 de utilidade.
Então ela prefere ficar com o e-mail. Da mesma forma, o João não vai querer desviar, né? Porque, até mesmo porque a utilidade dele não vai mudar, né? Mas aqui ficaria com o 0 comparado com o 2. Então aqui a gente vai ter 2 equilíbrios de Nash de perfeição de subjogos. Ou sair e ir para o jantar, ou ficar trabalhando até mais tarde, né? Mas se fosse sair, iria para a balada. É aí que a gente tem um exemplo menos esotérico, né? No qual eu notei, ontem, 2 horas da manhã, que eu tinha feito um erro na imagem. Imagem é muito difícil de eu mudar, então a gente vai ignorar meu erro, tá? Eu vou consertar, mas eu vou consertar depois que o minicurso acabar, provavelmente. Aqui era para ser engajar e aqui era para ser ignorar. Então aqui a gente vai analisar a crise de mísseis em Cuba. Então a gente tem aqui 2 jogadores, né? Os Estados Unidos, que vai ser o nosso jogador 1, e Cuba, que vai ser o nosso jogador 2. Então os Estados Unidos descobrem que Cuba tem mísseis nucleares. Ele tem 2 opções. Ele pode ignorar a situação, todo mundo fica com 0, ninguém é afetado, ou ele pode engajar, né? Se ele engajar, Cuba pode decidir assim, só fazer o que os Estados Unidos quer, se desfazer dos mísseis, e aí perde um pouco de reputação, né? E os Estados Unidos ganham a reputação de nossa, eu consigo intimidar as pessoas a fazer o que eu quero. Só que ela também pode prosseguir, né? E prosseguir com uma ameaça nuclear mesmo. E aí, se Cuba prosseguir de fato com uma ameaça nuclear, aí é que a gente vai ter, essencialmente, vão decidir se vão explodir o mundo ou não. Se alguém decidir explodir o mundo acaba. E se os dois decidirem assim, não, quer saber, eu não vou explodir, não. E se ninguém explodir, né, os dois ficam com só -5 de perder reputação, né? Então, aqui alguém pode me dizer quais são os subjogos? Bom, tem o subjogo que Cuba prossegue com um embate. E tem o subjogo que a Cuba escolhe entre prosseguir e desistir. Né? Então, você está dizendo que esse é o subjogo? Esse é o primeiro? Não. Mais para baixo. Esse? Não, mais para cima. Esse? Da parte... Isso. Esse é o único subjogo? Então, esse seria um. Aí, ao meu ver, o outro subjogo... Não. Acho que para mim seria um subjogo. Vai, fala. Aí eu te digo se é ou não. Se Cuba ficar entre decidir prosseguir ou desistir. Então, você está falando aqui? Bom, quase. Aqui eu fui maldosa, né? Assim, o subjogo seria aqui tudo. Esse daqui seria um subjogo. Que é a partir daqui e todo o resto para baixo. E que o outro, de fato, seria esse daqui. Então, esse daqui, né, seria como se... Engajar não é um subjogo. Como assim? Engajar? Cadê a decisão que está sendo tomada depois? Não, mas, assim, você... Digamos assim, só esse ponto entre decidir, engajar ou ignorar. Por que isso não é um subjogo? Assim, o jogo todo é um subjogo. Ah, certo. Aí, como eu disse, você tem que considerar tudo para baixo, né? Então, aqui, o jogo todo vai ser sempre um subjogo, né? Eu não tô perguntando do jogo todo porque é trivial, né? A gente sabe, pelo menos, eu deveria ter explicitado, né? Mas é claro que o jogo vai ser um subjogo. Aí depois a gente então a gente procurar outros subjogos. Aí aqui o primeiro seria justamente nesse outro nódulo de decisão, né? Porque Cuba observa a escolha dos Estados Unidos, então sabe o que aconteceu previamente. Então a partir daqui vai ser um subjogo. E depois que Cuba decide, quando eles estão decidindo se vão explodir o mundo ou não, isso daqui também vai ser um subjogo, né? Porque eles sabem tudo o que aconteceu previamente. Só que aqui não vai ser um subjogo, porque Cuba não sabe se os Estados Unidos explodiu o mundo ou não.
Então, a gente vai começar analisando esse subjogo aqui, esse menor subjogo aqui, né? Esse mais de baixo, que vai ser como se fosse um jogo estático, né? De destruir o mundo. A gente vai decidir se a gente vai destruir o mundo ou não. Aí aqui alguém sabe me dizer quais vão ser o equilíbrio de Nash ou os equilíbrios de Nash desse jogo? Bom, vai ser o de desistir, né? Menos 5, 5. Vai ser o equilíbrio de Nash. Esse é o único equilíbrio de Nash? Aí tem que ver. Ignorar também não é um equilíbrio de Nash? Como assim ignorar? A gente está analisando esse subjogo aqui, Débora. Ah, tá. Então eu acho que eu concordo com o Carlos. Seria o menos 5, menos 5. Esse é o único equilíbrio eu de acho. Nash? Eu Esse acho vai que ser um sim. equilíbrio de Nash, né? Porque quando desviar vai ficar com menos 100. Mas tem outro equilíbrio de Nash? Eu acho que não. Porque para qualquer para qualquer outra escolha, para a escolha de explodir, não vai ter a outra escolha, vai ter uma escolha ali que não vai de menos 100 que ele não necessariamente vai desviar, porque o desvio vai ser igual. Mas Exatamente. Então é equilíbrio de Nash. Vamos lembrar que o equilíbrio de Nash é se a utilidade que ele tem é maior ou igual às dos desvios. Então, se a do desvio for igual, ele também não vai querer desviar. Isso também vai configurar equilíbrio de Nash. Então, aqui desistir vai ser um equilíbrio de Nash, mas explodir também vai ser um equilíbrio de Nash. Porque se o 2 está explodindo e o 1 desistir, ele vai cair na mesma. Então, ele é indiferente entre esses dois. Então, ele não tem incentivo para desviar. E da mesma forma, se os Estados Unidos está explodindo, Cuba vai estar na mesma, né? Então ele não vai ter incentivo de desviar dessa estratégia também. Então aqui a gente tem dois equilíbrios de Nash. Aí a gente pode considerar, né, qual que é a validade, como eu tinha comentado antes, né? Às vezes a gente pode ter um equilíbrio de Nash que é Pareto dominado por outro. Só que a gente ainda considera que poderia escolher, porque aqui o que a gente vai considerar é que a ameaça de explodir o mundo é uma ameaça crível. Porque um equilíbrio de Nash a gente vai considerar que é uma ameaça crível, ou seja, os dois poderiam escolher explodir. Então, se a gente estivesse configurando como uma ameaça crível de explodir, a gente estaria considerando que esse daqui seria o equilíbrio de Nash que seria seguido. E aí, nesse caso, o que aconteceria? Se a gente está considerando que esse daqui é o equilíbrio de Nash, né? O de explodir, que vai ser escolhido no menor subjogo. Como é que é, Bárbara? Repete, por favor. Vamos considerar que o equilíbrio de Nash que vai acontecer aqui nesse subjogo vai ser o explodir. Então, o que o 2 vai fazer? Que a gente vai analisando para cima, né? Então, a gente analisou esse subjogo, agora a gente está analisando esse subjogo. A gente está considerando que no menor subjogo, os dois vão explodir. A gente está escolhendo esse equilíbrio de Nash. Depois a gente pode olhar o outro. Aí o 2 iria Considerando esse aqui. Exatamente. O 2 iria desistir. Aí o 1 sabe disso, o que ele vai escolher? Agora a gente está analisando o jogo todo. Ele vai engajar. Uhum. Ele vai ganhar ponto. Que ele vai ganhar 10. Então aqui o equilíbrio de Nash que a gente achou, né, seria engajar, desistir, explodir. Aí vamos considerar agora que o equilíbrio de Nash que vão escolher aqui nesse menor subjogo vai ser o desistir. Aí como é que vai acontecer nesse subjogo aqui? O que o 2 vai decidir? Vai decidir prosseguir. Ele vai decidir prosseguir, né? Com a treta. Uhum. E agora, o que o 1 vai fazer se o 2 está prosseguindo e eles estão desistindo? ignorar. Ele vai ignorar. Ignorar. Então aqui a gente achou dois equilíbrios de Nash, né? A gente tem o ignorar, prosseguir, desistir.
eu engajar, desistir, explodir, explodir. E o que a gente pode, o que a gente olhando assim, né, para a vida real, o que aconteceu? Foi o desistir. Assim, mais ou menos, né? Eventualmente conseguiu lá forçar que tirasse. Então aqui, se a gente olhar como um jogo repetido, o que a gente conseguiu. Então, assim, a ameaça é mais ou menos crível, né? Mas também tem outro equilíbrio de Nash. Então aqui a gente tem dois equilíbrios de Nash. Então aqui vamos ver uns jogos mais esotéricos mesmo. Só pra gente ver que a gente entendeu bem a estrutura. Antes da gente ver a próxima coisa a mais que a gente vai adicionar, né? Então, aqui, alguém consegue me dizer quais que vão ser os subjogos? Bom, vai ser a partir do movimento de 2, é um subjogo. Uhum. Acho que só, né? Só. Assim, tem o jogo todo e esse daqui. Perfeito. Então, a gente começa analisando esse subjogo aqui. O que vai acontecer? A gente vai ter equilíbrio de Nash? Qual ou quais são? Bom, acho que 2 do F vai ser equilíbrio de Nash. Os Isso dois, na aqui. verdade, né? Então, é o seguinte, quando você está falando da estratégia, fala sempre o que eles vão escolher, não a utilidade. Então, aqui, então você está dizendo que o CF vai ser. Nossa, eu cometi outro erro. Eu tenho que parar de revisar as coisas 2 horas da manhã. Aí eu não vejo as coisas. Aqui, né, como ele não tem informação, essas decisões têm que ser iguais. Então, aqui tinha que ser EF, EF. Mas eu cometi esse erro, né? Vamos ignorar. Então, aqui você está dizendo que o CF vai ser equilíbrio de Nash, né? Vamos ver. Isso, e o Se DE também. DE, No caso é o DE, DG. É o perfeito. Você DG. já está pensando corrigido. Você já... não, você está pensando corrigido. Vocês estão fazendo muito melhor em pensar corrigido do que eu, para ser honesta. Então, aqui, esses de fato vão ser os equilíbrios de Nash, né? Porque quando o 2 está escolhendo o C, o 1 vai querer escolher o F. Ele não vai querer desviar pro E. Ele não vai querer desviar pro E, né? Desculpa. Ele está escolhendo o F, ele não vai querer desviar pro E, porque senão ele vai ganhar 0 ao invés de 2. Da mesma forma, o 2 não vai querer desviar, né? Porque se o 1 está escolhendo o F, o 2 vai preferir C, que ele fica com 1, do que o D, que ele fica com 0. Da mesma forma, o DE vai ser equilíbrio de Nash, porque quando o 2 está escolhendo D, o 1 vai preferir escolher E do que o F, que vai ser 1 maior do que 2 maior que 0, né? Desculpa. E da mesma forma, o 2 vai preferir escolher o D quando o 1 está escolhendo E, porque aí ele fica com 1 ao invés de 0. Então a gente sabe que esses daqui são os dois equilíbrios de Nash. Então, um desses dois aqui vai ser escolhido. Então, vamos analisar agora o jogo maior. O que o 1 vai escolher nesse primeiro momento de decisão? Vai escolher B. Isso. Porque, independentemente se estão seguindo esse equilíbrio de Nash, o CF ou o DE, ele vai ficar com 1. E se ele escolher B, ele vai ficar com 2. Então, 1 vai escolher B. Então, aqui a gente vai ter dois equilíbrios de Nash, né? B, CF e B, DE. E aqui, mais um. Alguém consegue me dizer qual que vai ser o subjogo? Hum.
Acho que só o jogo todo. Não, é do 1 e vai descendo pra direita. Então, vocês dois meio que estão certos. É porque se a gente olhar o jogo assim mesmo, dessa forma, a gente não pode separar o nódulo de decisão, né? Só que esse jogo vai ser equivalente ao quê? Vai ser equivalente a um jogo em que, vamos dizer que não tem essa solução aqui, só que a gente tem uma decisão aqui do 1. Tô desenhando com o mouse, então assim, vamos com paciência. Vamos olhar com que ele toma uma decisão. Olha só que seta bonita que ele me fez. Então, esse 1 aqui ficou terrível. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Então, a gente pode meio que pensar como se fosse... Ele toma primeiro uma decisão de ou ir para cá, ou seguir para esse jogo aqui. Aí a gente teria o que o Carlos disse, né? A gente teria esse subjogo aqui. A gente vai analisar como se fosse isso. Então, a gente pode analisar aqui primeiro, e aí depois a gente vê se vai para cá ou não. Então, analisando primeiro esse daqui, esse subjogo, o que vai acontecer? Quais são os equilíbrios de Nash, se tem mais de um. O 2 escolher D e o 1 escolher B é um equilíbrio de Nash? BD, né? Bom, se o 1 está escolhendo B, o 2 vai querer escolher D. Então, ele não vai querer desviar. E se o 2 está escolhendo D, o 1 vai querer escolher B. Então, ele também não vai querer desviar. Então, de fato, o BD vai ser equilíbrio de Nash. Vai ter mais algum? Não, acho que é só isso, Bárbara. Bom, a gente já viu que se o 1 escolher B, né, o 2 vai querer escolher D. Se o 1 escolher C, o 2 escolheria o D também. Mas se o 2 está escolhendo D, o 1 vai querer escolher B. Então, qualquer estratégia com C, o 1 vai querer desviar. Então, de fato, o BD vai ser o nosso equilíbrio de Nash. Aí agora a gente analisa se o 1 vai querer ir para esse jogo ou não. Aí o que vocês acham? Vai querer, né? Olha só, ele fica com 3 aqui ao invés de 2. Então aqui o nosso equilíbrio de Nash vai ser o A, né? Porque agora a gente pode voltar pro... Deixa eu ver só. Então aqui vai ser A e o 2 vai ser D. E aqui mais um exemplo, né? A gente tem vários exemplos. Aqui tem alguns subjogos. Aqui é quase igual, né? Você consegue ver que é a mesma estrutura. Só que aqui ficou igual, só que mudou esse jogo aqui. Então aqui, nesse caso, vai ter algum equilíbrio de Nash? Agora não tem mais equilíbrio de Nash, porque se o 1 escolher B, o 2, se ele escolher B, se ele escolher D, o 2 vai querer o 2 vai querer o e se o 1 escolher o D, ele vai querer o 2 escolher D, pro 1 vai querer desviar também. Não, na verdade não, é só o 2 mesmo, que ia preferir o E. Bom, então você argumentou por que BD não vai ser mais equilíbrio de Nash. Você não argumentou porque não tem equilíbrio de Nash. Pode ser que o equilíbrio de Nash agora seja outro.
Mas espera, o 2. Se o 1 escolher B, o 2 escolheria C. Só que se o 2 escolhe C, Que é um E. é um E? Ah, tá. É. Ok. Mas se o 2 escolhe E, o 1, enfim, ele escolheria, enfim, qualquer O outra B ia coisa. querer desviar pro C, porque é pro 1. Uhum. E esse E cara aí, aqui? Mas, pois é, se nesse caso, o 2 escolheria o D. Uhum, É. exatamente. Então aqui não tem equilíbrio de Nash. Tá vendo? Agora a gente argumentou Ele porque não tem equilíbrio de Nash. A gente tem que falar, se todas as opções alguém vai querer desviar. Então aqui não tem equilíbrio de Nash, né? Então a gente fica meio que não sabe o que vai acontecer. Então a gente pode pensar que o 1 vai escolher também aqui o A, né? Porque ele fica com 2, ele se garante, é melhor do que ir lá no faroeste. Porque também o que a gente vai discutir questão de aversão ao risco um pouco mais para frente. Mas assim, a gente, em geral, as pessoas são aversas ao risco. Então, quando tem uma questão muito de risco, a gente pode pensar que as pessoas vão fugir disso. Que esse exemplo aqui é maiorzinho, né? Aí quais que são os subjogos? A partir do 2, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Em 2 subjogos. Exatamente. Não, Então, triviais. exatamente. Perfeito, Carlos. A gente vai ter esse subjogo aqui, esse subjogo aqui, e é claro o jogo total, né? O jogo maior aqui. Aí Então vamos analisar primeiro esse daqui. Alguém nota alguma coisa esquisita sobre esses subjogos? Alguma coisa específica? Bárbara, eu olho e parece uma nave espacial, mas eu acho que essa não é a observação que você quer. De fato. Olha só, o Luiz Martins observou. Parece que é o mesmo subjogo, né? Então aqui eles, de fato, a gente pode, olhando para os pagamentos aqui, a gente consegue ver que eles são iguais. Então esses subjogos aqui são iguais, né? Então vamos só analisar um deles, né? Porque a gente vai saber o que vai acontecer no outro. Então o que vai acontecer aqui? Alguém consegue notar alguma semelhança com alguma coisa que a gente já viu antes? Os do canto são equilíbrio de Nash, né? 1, 2, 2, 1. Sim. Você lembra de algum jogo que a gente já viu que era exatamente igual ou muito extremamente parecido? Eu lembro de um desses, mas eu não lembro exatamente qual é, mas eu lembro que a gente discutiu. Batalha dos Sexos. Inclusive o mesmo. São as mesmas utilidades. Se a gente for aqui, a gente ainda reviu ele hoje, tá vendo? 2-1, 1-2, exatamente igual o negócio. A gente consegue ver que é igualzinho. Então E qual que aqui. seria a sacada para duplicar? Como assim? A sacada do Porque, duplicado. por exemplo, um vai tomar A ou B, só que independente da decisão que ele for tomar, tanto A quanto B, o resultado vai ser o mesmo. Ou os Sim, possíveis resultados serão os mesmos. sim. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que essa primeira decisão é completamente inútil. Aí eu queria falar eu queria falar disso, né? Que às vezes isso daqui, tipo, tanto faz, cair exatamente na mesma coisa, e inclusive não importa o conjunto de informação, porque, por exemplo, se o 2 não observasse a decisão do 1, ia dar na mesma. E ainda mais, se o 1 ele nem lembrasse o que ele fez, que aí todos esses pontinhos aqui tivessem ligados, né? Também daria na mesma.
Então é mais para falar sobre conjuntos de informação, que nesse caso completamente irrelevante o que o 1 vai escolher. Ou se os outros jogadores sabem o que ele escolheu, inclusive ele mesmo, né? Porque às vezes você esquece o que você fez, né? Aí a gente... Era só para falar um pouquinho disso, né? Aí agora a gente vai falar de uns joguinhos mais interessantes. É que a gente vai falar sobre... A gente vai ter um joguinho bem legal. O jogador 1 vai lançar uma moeda, só que essa moeda ela tá meio dobrada, né? Ela não é uma moeda honesta, ela não vai cair cara ou coroa com probabilidade meio. Ela tá meio dobrada de forma que cara cai para cima 80% das vezes. E o jogador 1 vai observar qual é o resultado da moeda que ele lançou e ele vai falar pro jogador 2 se foi cara ou coroa. Só que ele pode mentir, ele não necessariamente vai dizer a verdade. E o jogador 2 vai olhar na cara do jogador 1, ele vai escutar o que foi dito e ele vai escolher cara ou coroa. O jogador 2 quer acertar, então ele quer saber se o jogador 1 tá blefando ou não. O jogador 1, ele quer que o jogador 2 diga que foi cara, só que ele também vai ganhar um pontinho se ele for honesto. Aí aqui a gente tem uma questão de sorte, né? Que a gente tem com probabilidade de 80% vai ser cara e com probabilidade de 20% vai ser coroa. Então a forma como a gente modela isso é com um jogador que a gente chama de natureza. Só que esse jogador ele é muito especial. Ele não tem utilidade, então aqui a gente pode ver que só tem 2 utilidades, né? Como se fosse só do jogador 1 e do 2. E ele vai sempre jogar como se fosse uma estratégia mista. Então se a gente lembrar lá na primeira aula, no final da primeira aula, aqui no final da primeira aula, a gente viu sobre estratégias mistas, né? Que a gente pode escolher jogar com uma probabilidade uma das escolhas e com outra probabilidade de outras coisas. Então aqui o jogador, né? Não é exatamente um jogador. Natureza, ele vai sempre jogar uma estratégia mista, né? Então ele vai jogar aqui cara com 80% de chance e coroa com 20% de chance. Aí o jogador 1, ele vai ver se é cara ou coroa. E ele vai decidir que o jogador 2, ele não consegue identificar o que a natureza escolheu. Ele só observa o que o jogador 1 disse. Então esses dois nódulos aqui de decisão estão juntinhos. Aí aqui o jogador 1 ganha 2 pelo jogador 2 dizer cara. E ele ganha 1 a mais se ele falar a verdade. E o jogador 2, ele ganha 1 ponto se ele acertar, né? Se for coroa, ele falar coroa, se for cara, ele falar cara. Então aqui, alguém consegue me dizer quais que são os subjogos? São 4 subjogos, né? Que aí para cada um subjogo para cada opção, 2 subjogos para cada opção, e esses 2 subjogos é um que ele fala a verdade, outro que ele mente. Então, quais são os subjogos? Se ele falar a verdade, então seria isso daqui? Isso daqui seria um subjogo? Esse é o subjogo, do outro lado o outro subjogo. Bom, mas o problema é que a gente não sabe se tá aqui ou aqui, né? Então o jogador 2, ele não sabe o que o 1 escolheu. Então como é que isso daqui pode ser um subjogo? Tá. Então qual que vai ser os subjogos? Tá. Então o de cima e o de baixo são subjogos. Aqui ou aqui? Mas o jogador 2 não sabe o que a natureza escolheu. Quadradinho para cá? Da metade da natureza para um lado e da metade da natureza para o outro? Então você está falando aqui e aqui, né? Só que qual que é o problema? Aqui você está separando uma decisão do 1 para outra. Então isso também não pode. A gente não... Não é tudo uma coisa só. Exatamente. Aqui a gente não tem subjogos. Nem sempre vai ter.
De fato, a gente vai ver aqui o que a gente... Isso daqui é interessante, né? O que a gente pensa... Principalmente porque esse daqui é um jogo de blefe, né? O jogador 1 vai decidir se ele vai blefar ou não. Então, nesse caso, a gente vai procurar... A gente vai ver se tem em geral, a gente vai ver se tem um equilíbrio separador ou não. A gente vai discutir o que é um equilíbrio separador. Alguém consegue observar se a gente pode descartar alguma coisa? Se tem alguma estratégia estritamente dominada em algum nódulo de decisão? O coroa. Como assim? Coroa. Aqui... Se um escolher coroa, se for coroa, se for cara, na verdade não, falei errado. Se for cara, o 1 falar que é coroa e o 2 acertar. E o 2 errar, né, no caso. Ele fala que é coroa igual cara, mas na verdade errar porque é cara. Bom, na verdade aqui... Bom, você está quase lá, Carlos. Aqui a estratégia dominada vai ser dizer coroa quando é cara. Porque se o jogador 2 falar cara, ele vai ficar com... ele ficaria com 3 ao invés de 2, né? Então aqui é melhor falar cara. E se o jogador 2 falasse coroa, aqui ele vai ficar com 1 e aqui ele vai ficar com 0. Então também é melhor falar cara. Então se for cara, o jogador não vai falar a verdade. Então a gente precisa pensar o que vai acontecer quando for coroa. Ele vai querer falar a verdade ou ele vai querer mentir? Ele vai querer falar a verdade ou ele vai querer mentir? Bom, vamos pensar se existe um equilíbrio separador. É um equilíbrio separador, o que é? Aqui o jogador 2, ele não sabe o que a natureza fez. Quem sabe é o jogador 1. Se existe um equilíbrio separador, quer dizer que o jogador 1 age de forma diferente dependendo do resultado da escolha da natureza. Então, se o jogador 1 escolher cara quando for cara e coroa quando for coroa, por mais que o jogador 2 não tenha essa informação, não importa, porque ele pode decidir como se ele conseguisse observar a decisão da natureza, porque a escolha do jogador 1 vai passar essa informação para ele. Vocês entenderam? Então, esse que é o legal do equilíbrio separador. Então, para ver se existe o equilíbrio separador, né, a gente vai analisar o que o jogador 2 faria se o jogador 1 falasse a verdade. Então, se ele escolhesse cara quando é cara e coroa quando é coroa. Então, se o jogador 1 disser cara, ele vai confiar, vai querer falar cara. E se o jogador 1 dissesse coroa, o jogador 2 vai querer confiar também e vai dizer coroa. Então, aqui seria, né, cara, coroa, dependendo do estado aqui. Esse seria o equilíbrio de Nash. Bom, a gente quer ver se seria um equilíbrio de Nash, né? Mas esse seria o possível equilíbrio separador. Bom, vamos ver se o 1 vai querer desviar. Então, a gente já mencionou, né, que ele vai querer escolher cara aqui sempre que for cara. Então, a gente só precisa analisar se for coroa. Se for coroa e ele escolher esse cara, como o jogador 1 tá confiando nele, ele vai falar cara. E aí o jogador 1 ia ficar com 2 de utilidade, que é melhor do que esse 1 aqui, que ele ganha só por falar a verdade. Então, se o jogador 1 estivesse falando a verdade, o 2 ia confiar nele e ia jogar a mesma coisa que ele falasse. Só que aí o jogador 2 ia querer mentir para ele, para querer enganar, para ele sempre falar a cara. Então, a gente não vai ter um equilíbrio separador. Ficou claro? Por que não vai ter um equilíbrio separador? Deu para pegar. Bom, então vamos ver o que vai acontecer se o jogador 1 sempre diz... aqui está pedindo para eu explicar de novo. Se o jogador 1 vai sempre falar a verdade, o jogador 2 vai querer confiar nele. Ou seja, o que o jogador 1 falar, o jogador 2 também vai falar. O problema disso é que quando der coroa, se o jogador 1 mentisse, ele ia ficar com 2, porque o jogador 2 ia falar cara também. E se ele falasse a verdade, ele ia ficar só com 1. Então ele vai querer mentir para o jogador 2.
como ele vai querer mentir, ele tem um incentivo para desviar. E como isso existe, não vai ser um equilíbrio de Nash. Então, a gente não vai ter um equilíbrio separador. Espero que tenha ficado claro agora. Beleza. Bom, então agora vamos ver o equilíbrio unificado, né? Que o jogador 1 vai fazer a mesma coisa, independentemente do estado da natureza. Então, o jogador 1 vai sempre dizer cara. Se o jogador 1 sempre diz cara, o jogador 2 não tem... O que o jogador 1 fala não dá nenhuma informação para ele, né? Então, ele não sabe em qual desses dois ele tá. Ele não sabe o que escolher, né? Então, o que a gente vai usar para ver isso é qual que é a utilidade esperada dele. Então, a gente vai calcular a utilidade esperada do jogador 2, meio que ignorando a escolha do jogador 1, né? Porque não dando mais nenhuma informação para ele. Ele não pode usar para obter informação sobre o estado da natureza. Então, ele vai escolher como se ele não soubesse de nada, como se tivesse tido uma moeda e ele tivesse que chutar se é cara ou coroa. Bom, a utilidade esperada dele, se ele chutar cara, vai ser 0,8%, 0,8, né, que é a probabilidade de ser cara, vezes 1, mais o 0,2 vezes 0, né, que é a probabilidade de ser coroa. Então aqui vai ficar 0,8. E se ele dizer coroa, vai ser 0,8 vezes 0, que é a probabilidade de ser cara aqui, né, o 0,8, mais 0,2 vezes 1, que aqui é a probabilidade de ser coroa. Então 0,2. Então, se ele não tem informação sobre o estado da natureza, é melhor ele chutar cara, porque a utilidade esperada dele é maior, justamente porque a moeda é viciada. Então, se ele não tem informações extras sobre o estado da natureza, ele vai querer escolher cara. Mas assim, ele vai escolher cara sempre, em qualquer situação? Bom, se ele sempre escolher cara, independentemente do que o jogador 1 falar, o jogador 2 ia querer, o jogador 2 sempre escolher cara, independentemente do que o jogador 1 disser, o jogador 1 gostaria de falar a verdade, porque ele ganha um pontinho a mais, né? Porque ele vai ganhar o pontinho da honestidade e o jogador 2 ainda vai falar a cara, assim, de bônus. Então, para ser equilíbrio de Nash, quando o jogador 2, então o jogador 1 vai falar o que o jogador 2 vai falar o que o jogador 1 falar. E o jogador 1 vai sempre falar cara. Então aqui, se o jogador 1 fala cara, o jogador 2 escolhe cara. E se o jogador 1 fala coroa, o jogador 2 escolhe coroa. E o jogador 1 vai escolher cara. Esse daqui é o equilíbrio de Nash, né? Eu vou colocar aqui para ficar mais claro. Porque, de novo, é importante a gente especificar o que cada jogador faria em cada nódulo de decisão, mesmo que não passe por esse nódulo, né? Dentro da situação. Então, mesmo que aqui não vai chegar, porque o jogador 1 nunca vai dizer coroa, é importante que a gente especifique que o jogador 2 escolheria coroa. Porque se ele escolher esse cara, o jogador 1 ia querer desviar e falar a verdade. Ou então aqui a gente vai ter uma situação um pouco semelhante, né? Um celular foi roubado e o reitor, que vai ser o jogador 1, ele suspeita de um estudante, que vai ser o jogador 2. Ele, com probabilidade meio, o reitor vai achar a evidência contra o estudante. E o reitor vai observar se ele tem ou não evidência e ele vai depois decidir se ele vai seguir ou abandonar o processo. Se o reitor seguir com o processo e o estudante confessar, o reitor vai ganhar 2 de utilidade e o estudante vai perder 2, vai ficar com menos 2 de utilidade, né? Se o reitor seguir com o processo e o estudante não confessar, se o reitor tem evidências, ele vai ganhar 4 e o estudante vai perder 4. E se ele não tiver evidências, ele vai perder 4 e o estudante vai ganhar 4. Então vai ficar assim o joguinho. Essa caixa aqui não diz nada, né? Só diz que eu não sabia que o GeoGebra você tinha que tirar a caixinha, ele
me mandou a imagem com a caixinha ali, eu não sei porquê. Eu vou ter que refazer todas essas imagens por causa de erro besta. Eu já tô... E demora pra refazer isso. Então, assim, eu vou refazer, mas vai ser depois. Então, aqui, alguém consegue me dizer se tem algum subjogo? E se tem, qual é? Eu acho que, assim como no outro caso não tem subjogo, mas eu não entendo como, digamos assim, você esperaria primeiro para saber se tem ou não tem. Então, eu não consigo ver muito bem como que é um jogo junto, entende? Ah, não, acho que eu entendi agora. Deixa pra lá, ignore. Assim, ele tá junto porque o jogador 2 não consegue dizer o que aconteceu. O jogador 1 sabe, mas o jogador 2 não. É por isso. Eu imagino que é isso que você percebeu. Então, de fato, a gente não vai ter nenhum subjogo aqui, como a gente não tinha anteriormente. E aqui, como anteriormente, né, a gente pode ver que se tem evidência, vai ser sempre melhor para o reitor seguir com o processo. Então, se tem evidência, ele vai seguir. Então, a gente pode primeiro pensar se vai ter ou não um equilíbrio separador, né? Então, vamos considerar a possibilidade do jogador 1, né, do reitor. Se tem evidência, ele vai seguir com o processo, e se não tem, ele vai abandonar. Aí, nesse caso, o jogador 2 ia querer confessar se seguisse com o processo e não confessar se não seguisse com o processo. Só que aí o jogador 1 ia querer sempre seguir com o processo, porque aí o jogador 2 ia confessar. Então, a gente não vai conseguir um equilíbrio separador. Então, vamos de novo considerar que o jogador 1 vai sempre seguir com o processo. Se o jogador 1 sempre segue com o processo, o jogador 2 não tem nenhuma informação acerca do estado da natureza. Então, o que a gente vai calcular é a nossa utilidade esperada para confessar e não confessar. Então, assim, para confessar, com meio de chance tem evidência e ele fica com -2, e com meio de chance não tem evidência e ele também fica com -2. Então, aqui vai ser -2, né? E se ele não confessar, com meio de chance tem evidência e ele fica com -4, e com meio de chance não tem evidência e ele fica com 4. Então, aqui a utilidade esperada é 0. Então, aqui o jogador 2 ia querer não confessar. Aí, só que qual é o problema? Sabendo que o jogador 2 não vai confessar, o jogador 1 ia querer só processar quando ele tiver evidência. Então, nesse caso, não vai ter nem equilíbrio de Nash, porque sempre alguém vai ter algum incentivo para desviar. Ficou claro? Pode falar, Débora. Ficou claro, mas e se você tem, por exemplo, o jogador 2, o aluno, ele tem a própria consciência se ele foi o culpado ou não. Então, digamos assim, isso influencia na probabilidade do reitor achar ou não evidências? No sentido de que se o jogador 2 sabe que ele de fato fez, a chance do reitor achar uma evidência é maior, porque foi ele mesmo? E se ele não fez, a chance do reitor achar uma evidência é menor? Então, aqui a gente está considerando que ele fez, né? É bem assim, basicamente o que você está pensando é em um jogo diferente. No jogo que a gente está pensando, o estudante é culpado e o reitor pode ou não achar evidência. Então, como é que seria diferente o jogo? A gente precisaria de uma coisa que a gente ainda não tem, que é de informação incompleta. Que aí quer dizer que a gente não conhece o tipo do jogador 2. Então, aí o estudante poderia ser do tipo inocente ou do tipo culpado, por exemplo, entendeu? Entendi. E aí o reitor desconheceria esse tipo do jogador, ele só saberia a probabilidade. Mas assim, eu considero 2 jogos. Um em que ele é inocente e outro que ele é culpado.
E a diferença desses dois jogos seria a probabilidade de achar evidência ou não. Seria mais ou menos esse jogo, só que em vez de 0,5 para cada, seria, não sei, 0,7 e 0,3. Assim, eu assumo que se o aluno é inocente, seria 0% de probabilidade de ter evidência. Não, alguém pode colocar uma evidência para, digo, ele pode achar uma coisa, enfim, que não é válida, mas, entende? Entendi. Daria para modelar, mas o que eu tô falando, na verdade, é de considerar essas duas possibilidades. Então, assim, nesse caso, é porque qual que é a diferença do que eu tô falando? É porque quando você tá falando assim, o estudante é inocente, o estudante é culpado, o reitor, ele tem que ter conhecimento disso, porque a gente tem conhecimento disso. Então, o que eu tô falando é para modelar o que você quer, o reitor teria que não saber se o estudante é inocente ou se ele é culpado. Então, esse daqui seria um jogo dinâmico de informação incompleta e imperfeita. Então, seria uma coisa mais complicada. A gente vai ver, eu não tenho certeza, na verdade, se a gente vai ver. É porque eu tenho uma confissão para falar. Eu tô dando as aulas mais rápido do que eu esperava. Então, talvez a gente veja um conteúdo a mais do que eu estava planejando dar inicialmente. Que seria, de fato, seria exatamente os jogos dinâmicos com informação incompleta. E aí, esse daqui seria um exemplo, né? Porque aí o jogador, ele poderia ter, o jogador 2, né? O estudante, ele poderia ter dois tipos diferentes. E aí, o reitor achar ou não evidência vai influenciar em qual é a probabilidade que ele acha que o estudante é culpado. Então, vai ser uma coisa mais complicada. Tem lá... Mas, assim, é bem interessante. E ao fim, mesmo se a gente não ver esse conteúdo, você vai ter uma ideia melhor de como que se dá essa modelagem, porque a gente vai ver informação incompleta, pelo menos nos jogos estáticos. Então aqui a gente pode ir para o nosso próximo exemplo, né? Que é um jogo de cartas. Então aqui a gente está voltando a... Então a gente está aqui modelando um jogo de cartas, né? O jogador 1 e 2, eles vão apostar R$1. Aí o jogador 1 vai escolher uma carta. E essa carta tem probabilidade igual de ser ou um as ou um rei. Então é só as e reis. Então vai ser ou um as ou um rei. Ele vai olhar a carta dele, né? E ele vai escolher se ele vai desistir, vai dar o dinheiro, vai conceder o R$1 dele pro jogador 2. Então aqui ele perde 1 e o jogador 2 fica com 1. Ou se ele vai seguir com a aposta. Aí, se ele seguir com a aposta, o jogador 2, ele pode aumentar mesmo, eu aposto mais 1 que eu vou ganhar. Ou ele pode só conceder o R$1 dele para o jogador 1. Aí se ele conceder, né, que é fold, que chama em poker e tal, eu mantive a terminologia. Não é porque eu esqueci de traduzir, é porque falar assim também em português no poker, eu mantive a palavra, né? Então ele pode aqui dar a fold, e aí ele vai perder o R$1 dele e o jogador 1 vai ficar com R$1. Se ele apostar mesmo, se ele der call, aí o jogador 1 ganha se for as e o jogador 2 ganha se for rei. Então aqui a gente quer ver se o jogador 1 vale a pena blefar, né? Tipo, eu vou jogar mesmo se for rei ou não, né? Porque assim, se for as, é claro que ele vai querer jogar, né? Porque na pior das instâncias, ele vai ganhar 1 comparado com perder 1. Então é claro que se for as, ele vai querer jogar. Então o que a gente quer analisar é se for rei, se ele vai querer jogar ou não. Então vamos primeiro pensar no equilíbrio separador, né? Então aqui, se ele for jogar ou não, aí o jogador 2 vai querer dar fold, né? Vai sempre querer dar fold. Porque se o jogador 1 tá sendo honesto, né? O jogador 2 vai querer sempre desistir, porque quer dizer que ele tem as. Então aí o jogador 1 gostaria de mentir. Eu devo ter pego um exemplo que tem o equilíbrio separador, né? Eu não sou boa de pensar em exemplo, eu não consegui achar um.
Então, assim, então ele vai querer desviar, né? Então, o que a gente pode pensar? Vamos ver se ele vai querer sempre jogar. Se ele for sempre jogar, qual que vai ser a utilidade esperada do jogador 2? Se ele jogar sempre call, vai ser meio 2, né? Vezes meio menos 2, que dá 0. Aqui, desculpa, tá sempre 0. E se ele sempre for dar fold, vai ser meio vezes menos 1 e meio vezes menos 1, que dá menos 1. Então, ele vai preferir sempre dar call. Só que aí o jogador 1 preferiria não jogar. Então, de novo, a gente não vai ter um equilíbrio de Nash aqui, né? Aí aqui eu vou só introduzir a ideia de informação incompleta. Que informação incompleta, né, como a gente estava discutindo, é justamente quando... informação completa é quando todos os jogadores conhecem as funções de utilidade de todos os outros. Então, informação incompleta é quando pelo menos um jogador não sabe a função de utilidade do outro. Aí como é que a gente vai modelar isso? A gente vai dizer que o jogador cuja utilidade não é conhecida, ele tem possíveis tipos. E esses tipos vão ser diferentes funções de utilidade. E a gente vai conhecer a probabilidade de que ele seja de cada um desses tipos. E aí, baseado nisso, a gente vai querer resolver, né? Então, aqui vamos retomar um jogo que a gente viu lá na primeira aula. O Manuel até fez um comentário que ele queria que os valentões todos morressem. Agora a gente tem um valentão mesmo. Que eu já sabia que isso daqui estava vindo. Eu achei muito engraçado ainda por conta disso, o comentário do Manuel, né? Então aqui a gente vai ter 2 motoristas dirigindo um em direção ao outro. E cada um deve decidir se eles vão desviar ou seguir reto. E se um desviar e o outro não, o que desviou vai ser chamado de covarde. Só que se os dois seguirem, eles vão bater e podem morrer, né? Então a gente tem o primeiro motorista que a gente sabe que é uma pessoa normal, que por mais que ele seja suscetível a se sentir ofendido por ser chamado de covarde, ele preza pela própria vida, ele não quer morrer, ele assim me chama de covarde, mas não me mata, sabe? Uma pessoa assim sã. E a gente tem o segundo motorista, que ele pode ser do tipo normal, com probabilidade delta, ou ele pode ser do tipo valentão, com probabilidade 1 menos delta. Se ele for um valentão, ele é uma pessoa assim que se sente ofendida de tal maneira de ser chamado de covarde que ele preferiria morrer. Então assim, então o que a gente pode olhar aqui? A gente vai olhar considerando o jogo, esse daqui seria o jogo normal que a gente viu, né? Se os dois são do tipo normal. E esse daqui é o jogo se o motorista 2 for do tipo valentão. Ou seja, ele não quer desviar de jeito nenhum, ele vai seguir. Então aqui a gente sabe que o motorista 2 não vai querer desviar, se ele for do tipo valentão, né? Então a gente pode descartar essa estratégia aqui. Então a gente sabe que ele vai querer seguir. E que se for desse tipo, a gente sabe que tem aqui 2 equilíbrios de Nash, né? Então a gente sabe, então o jogador 1, ele tá pensando isso, ele sabe com probabilidade delta, o cara vai seguir de qualquer jeito. E com probabilidade de 1 menos delta, pode ser que o cara desvie ou também ele acabe desviando. Então, assim, se a gente considerar o equilíbrio, né, que o motorista 1 segue, vamos dizer, eu vou querer seguir. Se for o motorista 2, a gente pode pensar que ele vai querer desviar. Só que se for o motorista, quer dizer, se for o motorista normal, né, só que se for o motorista valentão, ele vai querer seguir também. E aí os dois vão bater. Então, com probabilidade delta, se ele seguir, ele vai ter utilidade menos 100. E com probabilidade delta, ele vai ter utilidade 1. Se ele escolher desviar, com probabilidade delta, ele vai ter utilidade menos 1. E com probabilidade 1 menos delta, ele vai ter probabilidade menos 1. A gente consegue ver que isso é bem melhor, né? Porque, assim o delta tem que ser bem pequeno, né? Na verdade, a gente pode calcular exatamente aqui. Vamos calcular o valor de delta para que, de fato... Então, vamos considerar que o motorista 1 vai seguir. Então, se ele for seguir,
Com probabilidade delta, ele vai ter utilidade 1. Então, vezes 1. Com probabilidade de 1 menos delta, ele vai ter utilidade menos 100. Então, isso daqui vai dar 100 e... Deixa eu escrever aqui. 101 delta menos 100. E se ele for desviar, ele vai ter, com probabilidade delta, utilidade menos 1. E com probabilidade de 1 menos delta, utilidade menos 1. Então, ele vai ter utilidade menos 1. Então, aqui a gente quer ver quando que ele vai querer seguir, vamos dizer, né? Então, quando que ele vai querer desviar, né? Então, ele vai querer sempre desviar sempre que menos 1 for maior ou igual a 101 menos 101 delta menos 100. Então, aqui sempre vai ser que o delta for menor ou igual a 99 sobre 101. Então, sempre que o delta for menor do que isso, ele vai querer sempre desviar. Então, para ele querer apostar assim, em seguir, tem que ter uma probabilidade assim minúscula, quase que zero, do motorista 2 ser valentão. Porque ele preza pela própria vida, né? Ele não vai querer ficar apostando assim que o outro vai querer desviar e tal, né? Então, assim, ele quase com certeza vai desviar se o outro for valentão. E a gente só teria um equilíbrio de Nash. Então é esse o conteúdo da aula, né? Alguém tem alguma dúvida? A gente na próxima aula, né, vai falar mais a fundo sobre informação incompleta. Aqui eu só queria começar assim para dar uma ideia de como que funciona mesmo. Tá bom, muito obrigada, Bárbara. Eu vou indo. Tchau, tchau. Quando atualizar as aulas, podem inserir definições formais dos jogos dinâmicos e equilíbrio separador. Bom, jogo dinâmico. Deixa eu... Aqui, na verdade, eu não estou passando nada tão formal, né? Porque meu objetivo maior é passar mais uma ideia, né? Então, aqui, a definição de jogo dinâmico que eu dei é quando os jogadores tomam decisões múltiplas vezes ou as decisões não são tomadas de forma efetivamente simultânea. Aí é um jogo dinâmico. Essa é a definição de jogo dinâmico que eu dei. Eu posso explicar melhor o que é um equilíbrio separador, mas aqui equilíbrio separador, aqui eu também comentei aqui, né? Mas assim, eu não expliquei certinho, não, mas aqui quando eu falo de... Aqui, um equilíbrio é que quando fala um equilíbrio separador, né? Um equilíbrio em que o jogador 1 age diferentemente dependendo do estado, permitindo que o jogador 2 deduza, então, qual é esse estado. Então, aqui eu comentei, né? Se você quer mais bem explicado do que isso, eu não sei. Porque, assim, o objetivo desse mini curso não é ser tão formal assim, né? Mas, assim, tem explicado nas notas de aula, assim. Você não entendeu alguma coisa? Tem alguma dúvida que permaneceu? Beleza. Então é isso por hoje. Muito obrigada a todos e espero revê-los na sexta-feira.